Olá, caros amigos do nosso canal. Eu quero apresentar para todos vocês agora uma nova série que iremos abordar para todos vocês. São várias leituras que estarei fazendo de vários livros que já estudei sobre teologia, história e sobre vários outros assuntos. Estaremos começando esse podcast lendo uma coleção completa dos livros apócrifos da Bíblia. Compartilhe esse vídeo e Deus vos abençoe. A história de José, o carpinteiro. Assim José, o carpinteiro, pai de Cristo segundo a carne, abandonou esta vida mortal e viveu 112 anos. Quando nosso Salvador contou toda a sua vida aos apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, eles escreveram as suas palavras e depois guardaram-nas na biblioteca de Jerusalém, e além disso deixaram consignado que o dia no qual o santo ancião separou-se do seu corpo foi no dia 26 de Epepe, na paz do Senhor. Amém. E estava um dia nosso bom Salvador no Monte das Oliveiras, com os discípulos à sua volta, e dirigiu-se a eles com estas palavras: Meus queridos irmãos, filhos de meu amado Pai, escolhidos por Ele entre todos do mundo. Bem sabeis o que tantas vezes vos repeti: é necessário que eu seja crucificado e que experimente a morte, que ressuscite de entre os mortos, que vos transmita a mensagem do Evangelho, para que vós, de vossa parte, o pregueis por todo o mundo, que eu faça descer sobre vós uma força do alto, a qual vos impregnará com o Espírito Santo, e que vós, finalmente, pregueis para todas as pessoas desta maneira: fazei penitência. Porque vale mais um copo de água na vida vindoura do que todas as riquezas deste mundo, e vale mais pôr somente o pé na casa de meu Pai que toda a riqueza deste mundo. E mais ainda, vale mais uma hora de regozijo para os justos que 1000 anos para os pecadores, durante os quais hão de chorar e lamentar, sem que ninguém preste atenção nem console seus gemidos. Quando, pois, meus queridos amigos, chegue a hora de ir-vos, pregai que meu Pai exigirá contas com balança justa e equilibrada e examinará até as palavras inúteis que possais haver dito. Assim como ninguém pode escapar à mão da morte, da mesma maneira, ninguém pode subtrair-se de seus próprios atos, sejam eles bons ou maus. Além disso, vos tenho dito muitas vezes, e repito agora, que nenhum forte poderá salvar-se por sua própria força, e nenhum rico pelo tamanho da sua riqueza. E agora escutai que narrar-vos-ei a vida de meu pai José, o abençoado ancião carpinteiro. Havia um homem chamado José, que veio de Belém, essa vila judia que é a cidade do rei Davi. Impunha-se pela sua sabedoria e pelo seu ofício de carpinteiro. Este homem, José, uniu-se em santo matrimônio
com a mulher que lhe deu filhos e filhas, 4 homens e 2 mulheres, cujos nomes eram Judas e Josetos, Tiago e Simão. Suas filhas chamavam-se Lísia e Lídia. E a esposa de José morreu, como está determinado que aconteça a todo homem, deixando seu filho Tiago ainda menino de pouca idade. José era um homem justo e dava graças a Deus em todos os seus atos. Costumava viajar para fora da cidade com frequência para exercer o ofício de carpinteiro e em companhia de seus 2 filhos, já que vivia do trabalho de suas mãos conforme o que estabelecia a lei de Moisés. Este homem justo de quem estou falando é José, meu pai, segundo a carne, com quem se casou na qualidade de consorte minha mãe, Míriam. Enquanto meu pai José permanecia viúvo, minha mãe, a boa e bendita entre as mulheres, vivia por sua parte no templo servindo a Deus em toda a santidade. E havia já completado 12 anos. Passara os seus 3 primeiros anos na casa de seus pais e os 9 restantes no templo do Senhor. E ao ver que a santa donzela levava uma vida simples e plena de temor a Deus, os sacerdotes conversaram entre si e disseram: busquemos um homem de bem e celebremos o casamento com ele até que chegue o momento de seu matrimônio. Que não seja por descuido nosso que lhe sobrevenha o período de sua purificação no templo, nem que venhamos a incorrer num pecado grave. Convocaram então as tribos de Judá e escolheram entre elas 12 homens, correspondendo ao número das 12 tribos. A sorte recaiu sobre o bom velho José, meu pai, segundo a carne. Disseram então os sacerdotes à minha mãe, a Virgem: vai com José e permanece submissa a ele até que chegue a hora de celebrar teu matrimônio. Então José levou Maria, minha mãe, para sua casa. Ela encontrou o pequeno Tiago na triste condição de órfão e o cobriu de carinhos e de cuidados. Esta foi a razão pela qual chamaram Maria a mãe de Tiago. Então, depois de tê-la acomodado em sua casa, José partiu para o local onde exercia o ofício de carpinteiro. E minha mãe Maria viveu 2 anos em sua casa até que chegou o feliz momento. E no 14º ano de idade, eu, Jesus, vossa vida, vim habitar nela por meu próprio desejo. E aos 3 meses de gravidez, o solicito José voltou de suas ocupações. Porém, ao encontrar minha mãe grávida, presa à turbação e ao medo, pensou secretamente em abandoná-la. E foi tão grande o desgosto que não quis comer nem beber naquele dia. Eis, porém, que durante a noite, amando do meu pai, Gabriel, o arcanjo da alegria, lhe apareceu numa visão e lhe disse: José, filho de Davi,
não tenhas cuidado em admitir Maria, tua esposa, em tua companhia. Saberás que o que foi concebido em seu ventre é fruto do Espírito Santo. Dará então à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus. Ele apacentará os povos com um cajado de ferro. Finalmente o anjo desapareceu e José, voltando do sono, cobriu o que lhe havia sido ordenado, admitindo Maria consigo. E José, voltando do sono, cumpriu o que lhe havia sido ordenado, admitindo Maria consigo. E então o imperador Augusto fez proclamar que todos deveriam comparecer ao recenseamento, cada um conforme seu lugar de origem. Também o bom velho se pôs a caminho e levou Maria, minha Virgem Mãe, até a sua cidade de Belém. E como o parto já estava próximo, ele fez o escriba anotar seu nome da seguinte maneira: José, filho de Davi, Maria, sua esposa e seu filho Jesus, da tribo de Judá. E Maria, minha mãe, trouxe-me ao mundo quando retomava de Belém, perto do túmulo de Raquel, a mulher do patriarca Jacó, a mãe de José e de Benjamim. Satanás deu um conselho a Herodes o Grande, pai de Arquelau, aquele que fez decapitar meu querido parente João. E assim ele me procurou para tirar minha vida, porque pensava que meu reino era deste mundo. Meu pai manifestou isto a José numa visão, e esse se colocou imediatamente em fuga, levado consigo a mim e a minha mãe, em cujos braços eu ia deitado. Salomé também nos acompanhava. Descemos então até o Egito e ali permanecemos por 1 ano, até que o corpo de Herodes foi presa da corrupção como castigo justo pelo sangue dos inocentes que ele havia derramado e dos quais já nem se lembrava. Quando o iníquo Herodes deixou de existir, voltamos a Israel e fomos viver em uma vila da Galiléia chamada Nazaré. E meu pai José, o bendito ancião, continuava exercendo o ofício de carpinteiro, graças ao que podíamos viver. Jamais pôde-se dizer que ele comeu seu pão de graça, mas sim que se conduzia de acordo com os prescritos na lei de Moisés. E depois de tanto tempo, seu corpo não se mostrava doente, nem tinha a vista fraca, nem havia sequer um só dente estragado em sua boca. Nunca lhe faltou a sensatez e a prudência, e sempre conservou intacto o seu sadio juízo, mesmo já sendo um venerável ancião de 111 anos. Seus dois filhos mais velhos, Josétos e Simão, casaram-se e foram viver em seus próprios lares. Da mesma forma, suas 2 filhas se casaram, como é natural entre os homens, e José ficou com seu pequeno filho, Tiago. Eu, de minha parte,
Desde que minha mãe me trouxe a este mundo, estive sempre submisso a ele, como menino, e fiz o que é natural entre os homens, exceto pecar. Chamava Maria de minha mãe e José, meu pai. Obedecia-os em tudo o que me pediam, sem ter jamais me permitido replicar-lhes com uma palavra, mas sim mostrar-lhes sempre um grande carinho. Chegou, porém, para meu pai José a hora de abandonar este mundo, que é a sorte de todo homem mortal. Quando o seu corpo adoeceu, veio um anjo anunciar-lhe: tua morte dar-se-á neste ano. E sentindo sua alma cheia de turbação, ele fez uma viagem até Jerusalém, entrou no templo do Senhor, humilhou-se diante do altar e orou desta maneira: ó Deus, Pai de toda misericórdia e Deus de toda carne, Senhor da minha alma, de meu corpo e do meu espírito, se é que já se cumpriram todos os meus dias da vida que me deste neste mundo, rogo-te, Senhor Deus, que envies o arcanjo Micael para que fique do meu lado até que minha destintada alma saia do corpo sem dor nem turbação, porque a morte é para todos causa de dor e turbação, quer se trate de um homem, de um animal doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou um pássaro. Em uma palavra, é muito dolorosa para todas as criaturas que vivem sobre o céu e que alentam um sopro de espírito para suportar o transe de ver sua alma separada de seu corpo. Agora, então, meu Senhor, faz com que o teu anjo fique do meu lado, da minha alma e do meu corpo, que está recíproca separação, se consuma sem dor. Não permitas que aquele anjo que me foi dado no dia em que saí de teu seio volte seu rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendo até vós, mas sim que ele se mostre amável e pacífico. Não permitas que aqueles cujas faces mudam dificultem a minha ida até vós. Não consintas que minha alma caia em mãos do Cérbero, e não me confundas em teu formidável tribunal. Não permitas que as ondas deste rio de fogo, nas quais serão envolvidas todas as almas, antes de ver a glória de teu rosto, volte-se furiosas contra mim. Ó Deus, que julgais a todos na verdade e na justiça. Oxalá a tua misericórdia sirva-me agora de consolo, já que sois a fonte de todos os bens. E a ti se deve toda a glória pela eternidade das eternidades. Amém. E aconteceu que, ao voltar à sua residência habitual de Nazaré, viu-se atacado pela doença que havia de levá-lo ao túmulo. Esta apresentou-se de forma mais alarmante do que em qualquer outra ocasião de sua vida, desde o dia em que nasceu. Eis aqui resumida
a vida de meu querido pai José. Ao chegar aos 40 anos, contraiu matrimônio, no qual viveu outros 49. Depois que sua mulher morreu, passou somente 1 ano. Minha mãe logo passou 2 anos em sua casa. Depois que os sacerdotes confiaram-na com estas palavras, guarda até o tempo em que se celebre vosso matrimônio. Ao começar o 3º ano de sua permanência ali, tinha nessa época 15 anos de idade. Trouxe-me ao mundo de um modo misterioso, que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, meu Pai e o Espírito Santo, que formamos uma unidade. A vida de meu pai José, o abençoado ancião, compreendeu 111 anos, conforme determinara meu bom pai. O dia em que se separou do corpo foi o dia 26 do mesmo mês de Ep. Então o ouro acentuado de sua carne começou a desfazer-se, e a prata da sua inteligência e razão sofreu alterações. Esqueceu-se de comer e de beber, e a destreza no desempenho de seu ofício passou a declinar. E aconteceu que, ao amanhecer do dia 26 do mês de Ep, enquanto estava em seu leito, foi tomado de uma grande agitação, gemeu forte, bateu palmas 3 vezes e, fora de si, pôs-se a gritar, dizendo: Ai, miserável de mim! Ai, do dia em que minha mãe trouxe-me ao mundo! Ai do seio materno do qual recebi o germe da vida! Ai dos peitos que me amamentaram! Ai do regaço em que me reclinei! Ai das mãos que me sustentaram até o dia em que cresci e comecei a pecar! Ai de minha língua e de meus lábios que proferiram injúrias, enganos, infâmias e calúnias! Ai dos meus olhos que viram escândalo! Ai dos meus ouvidos que escutaram conversações frívolas! Ai das minhas mãos que subtraíram coisas que não lhes pertenciam! Ai do meu estômago e do meu ventre que ambicionaram o que não eram deles, quando alguma coisa lhes era apresentada. Devoraram-na com mais avidez do que poderia fazê-lo o próprio fogo. Ai dos meus pés que fizeram um mau serviço ao meu corpo, já que o levaram por maus caminhos. Ai do meu corpo todo que deixou a minha alma reduzida a um deserto, afastando-a de Deus que a criou. Que farei agora? Não encontro saída em parte alguma. Em verdade é que pobres dos homens que são os pecadores. Esta é a angústia que se apoderou de meu pai Jacob em sua agonia, a qual veio hoje a ter comigo infeliz. Mas, ó Senhor, meu Deus, que és o mediador de minha alma e de meu corpo e de meu espírito, cumpre em mim a tua divina vontade.